mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A verdade que liberta. Estamos nessa série. E hoje o tema é livre das fortalezas e opressão mental. A Bíblia, ela aborda os temas fortaleza e opressão mental usando metáforas e ensinamentos sobre batalha espiritual e a confiança em Deus. A opressão mental é descrita como uma batalha que ocorre na mente, enquanto fortaleza em Deus é a principal estratégia para vencer essa luta. Na Bíblia, fortaleza pode ser tanto um refúgio físico quanto uma fonte segura do poder espiritual. Deus, como fortaleza, a gente observa nos Salmos, né? Os Salmos destacam Deus como fortaleza do seu povo, oferecendo segurança em tempos difíceis. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Paulo, ele descreve fortaleza na mente que se opõe a Deus, representando pensamentos e ideologias que devem ser combatidas pela fé. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala sobre as armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derrubando argumentos e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia, então, ela reconhece os sofrimentos psicológicos e espirituais, como angústia, ansiedade, influências negativas, mesmo sem usar o termo opressão mental. As batalhas, elas ocorrem sempre na mente. São pensamentos ruins, são às vezes vozes, né, uma voz assim que fica dentro da cabeça da pessoa, que muitas vezes vem trazendo cansaço, sofrimento, e vem aqueles desejos até mesmo de morrer, né? A morte. E existe algumas batalhas que elas são temporais, ou seja, é para algum determinado momento que a pessoa vive aquilo. Por quê? Porque ela vai receber uma bênção de Deus muito grande, algo extraordinário vai acontecer. Então Satanás, né, o inimigo, que já sabe disso, ele vem atormentar, ele vem colocar ali na vida da pessoa, né, criar situações para fazer com que ela se desvie, que ela saia do propósito, né? E outras pessoas vêm enfrentar batalhas espirituais mais longas, né? Leva tempo, né? Toda hora está acontecendo essas batalhas. Mas nós podemos saber que podemos vencer essa palavra. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 8,36 também fala: Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa batalha não é uma batalha que se vence sozinho. E hoje nós vamos aprender como vencer essas batalhas espirituais. Então, quem quiser abrir a Bíblia, em Efésios 6, como vencer as batalhas espirituais, né? Efésios 6:10 diz assim: Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então
Então a gente sabe que Satanás ele consegue atacar o nosso espírito, nos fazendo ficar cansados, desanimados. Por isso precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do Senhor, no poder do Senhor. E Paulo, através dessa passagem, ele nos ensina a batalhar. O versículo 11 fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, quando ele fala aqui, revesti-vos de toda a armadura, não é para escolhermos uma parte, né, e usarmos só aquela parte. A armadura, ela tem que ser inteira, porque se não usarmos ela inteiramente, uma área da nossa vida vai ficar desprotegida e aí será atacada. E aí fala aqui, né? Revestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, né? Ciladas são situações que a gente não espera e que vem acontecer. Satanás ele prepara, né? De repente você está no meio de uma confusão, de repente você é atingido, né, por falatórios, por pecados que, né, circunstância que te faz cair. Em Efésios 6,12 está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, né, nas regiões celestes. Então nossa luta não tem nada a ver com o mundo físico. Quem rege o mundo físico é o mundo espiritual. É isso que nós temos que ter consciência. Então, aquela pessoa que começa a te perseguir, um chefe que te odeia, né, uma discussão entre esposo e esposa, né, entre seu cônjuge, né? Então isso a gente vê que são artimanhas de Satanás para colocar um ressentimento, né, dentro do coração. Você fica ressentido com aquela pessoa que é importante para você. Tudo isso é cilada que o inimigo vai armando, né, para te tirar do foco. Você antes fazia aquela coisa com amor, com prazer, de repente você já fica com o coração mais triste, você já não tem ânimo, né, para estar trabalhando para Deus. São ciladas, e nós temos que estar atento a isso, porque o nosso adversário, ele está constantemente trabalhando para nos tirar da presença de Deus, está trabalhando para que nós venhamos a desistir, a desanimar. E nós não podemos deixar isso acontecer. No verso 13 está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Então ele fala aqui novamente para tomar toda a armadura de Deus, né, para as pessoas poderem resistir. Então aqui nós vemos uma promessa de Deus, a promessa que podemos vencer tudo. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, crer na palavra de Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E no verso 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A verdade tem que ser aquilo que rege a vida do cristão. A nossa vida tem que ser sempre verdade. Não podemos deixar que o engano, que a mentira faça parte da nossa vida, porque a Bíblia mesmo diz: quem é o pai da mentira?
Satanás. Então nós devemos seguir sempre a verdade. E quando fala cingindo-vos, né, o cingindo no grego é perizone, que é uma cinta, um cinturão. Essa cinta na armadura romana, ela vem segurar a parte de cima do peitoral e de baixo também. Então ela vem e acaba amarrando toda a armadura, né? Deixando firme. Então a verdade, ela tem que estar em tudo na nossa vida. E a couraça, que é aquele peitoral, né? Que Paulo, quando ele fala dessa armadura, ele vê a figura do soldado romano, né? Então essa couraça impediu o soldado de ser atingido mortalmente, né? Quando a gente assiste aqueles filmes, né? A gente vê que vem a espada, corta assim, então pega naquele peitoral e aí o peito mesmo do soldado está protegido, né? Flecha vem, tudo, e não ataca, né? Isso é a proteção, né? E a justiça, quando fala aqui nesse versículo, é a justiça de Deus. Por isso que o crente tem que ter uma palavra de verdade. Estais, pois, firmes, cingivos-vos com a verdade, para a justiça de Deus prevalecer. E o significado da palavra diabo é difamador. Então ele vem para tentar nos difamar, né? Em Efésios 6,15 continua falando: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. As sandálias falam sobre proteger o nosso caminhar. O caminhar cristão deve ser pautado por uma vida de paz. O Evangelho significa as boas novas, as boas notícias. Portanto, a nossa luta é contra o diabo e não contra as pessoas. Quando as pessoas começam a entrar em discussões, em contendas, seja qual for o motivo, político, religioso, ideologias, né? Nosso dever é promover a paz. Tenha uma palavra pacífica, porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. E essa mesma Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A nossa guerra é contra o diabo. Então temos que encher o nosso coração de paz. Temos que ter a nossa mente voltada para a paz. Quando tiver toda a discussão, sabe, temos que lembrar quem é que governa as nossas vidas. Temos que deixar o Espírito Santo se manifestar neste momento, né? Nós estudamos ali o fruto do Espírito, né? Ter o domínio próprio. Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano não era um escudo pequenininho, era um escudo retangular que cobria o corpo todo. Já deve ter visto em filmes, né, esse escudo imenso, né, enorme. Então, quando o inimigo ele lançava as flechas, né, os dardos inflamados, na ponta da flecha tinha uma espécie de um betume, ou muitas vezes piche, né? E eles acendiam aquela flecha e jogavam, né? Então o escudo ele era feito de uma madeira, ele tinha uma camada de pele de cordeiro, de lã. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tem essa passagem aqui, né, no escudo, né? Fala assim, ó: o soldado romano de infantaria
ele carregava um escudo comprido e retangular, que cobria o seu corpo da cabeça aos pés. Ele era feito de madeira, coberto com pele e ferro, e tanto na parte superior e na inferior. E antes de eles irem para a guerra, eles pegavam aquele escudo e mergulhavam em água, nos rios, né? Então ele ficava encharcado. Então quando eles iam para a guerra, ficava na posição ali, eles atrás. Então quando via aquela flecha em chamas, atirava, né, contra eles, chegava, acertava o escudo, ela pegava e apagava, porque como estava cheio de água. Então a nossa fé tem que fazer esse efeito. Quando o inimigo vinha atacando, né, e os pensamentos maus, a nossa fé vai debater com ele, como o Senhor Jesus nos ensinou no deserto. O inimigo vem falando, a gente rebate com a palavra de Deus, né? Nós usamos a nossa fé para debater o inimigo, porque o maligno, ele sempre agiu assim. A gente vê isso registrado na história, quando nós vemos ali Adão e Eva foram enganados, né? Então nós temos que usar toda essa armadura para nos proteger, né? O corpo, né? É importante esse escudo, né? Que é o nosso coração, né? Fica aqui assim, o peito, né? Então nós vemos tanto a couraça quanto o escudo, né? Protegendo o peito, o coração, porque é onde vem também os nossos sentimentos, né? Então nós temos que ter em mente isso, né? Que nós precisamos da nossa fé. E fé em quê? Fé em Deus. Que existe um Deus poderoso que nos ama, que nos cuida. Que a palavra de Deus diz que Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Então a nossa fé tem que estar voltada nele, crendo na sua pessoa, no que Ele diz a nosso respeito, porque Ele é um Deus que Ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela perdida. Eu já fui uma ovelha perdida e o Senhor me encontrou. Você também já foi uma ovelha perdida e o Senhor te encontrou. Então não vamos querer retroceder, vamos permanecer firmes. E no verso 17 diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete era para quê? Para proteger a cabeça. Então temos que proteger a nossa mente, porque vem acusações, e você só consegue proteger a sua mente quando você conhece a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele vem lançar os pensamentos, vem com palavras te acusando: você não presta, você não merece. E você fala: o Senhor já disse que eu sou salva, né? Eu pertenço a Ele, eu sou filha, eu sou amada do Senhor. Então você vai debatendo, né, com a sua mente, né, para ser liberto desses ataques. Então vimos aqui que todas essas armas, né, o cinto, a couraça, a sandália, o capacete, são de defesa, mas a espada é uma arma de ataque. Então se você está triste, pegue essa espada. Lendo a palavra de Deus, né, você consegue derrotar o inimigo. Mesmo quando você não está assim, com muita disposição, muita vontade, porque tem dias que nós não estamos bem, mas nós devemos pegar esta palavra de Deus e começar a ler, a orar, colocar louvores, né? Isso vai tirando essa tristeza, vai tirando os sentimentos, né, de solidão que tenta nos tirar da presença de Deus, nos afastar, né?
E em Efésios 6:18 está escrito assim: e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar constantemente, porque a palavra de Deus tem nos ensinado isso, né? A oração, ela nos fortalece. A oração, mesmo quando estamos aborrecidos, mas se você vai lá no seu quarto, naquele seu lugar secreto, porque a oração é falar com Deus, e aí você abre, né, o seu coração e pôr para fora aquilo que você está sentindo. Muitas vezes a gente cai no choro, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que nos consola, porque mesmo na nossa angústia, sozinhos, né? Eu já tive essa experiência, né? De estar sozinha num quarto, aborrecida, me derramar diante do Senhor, chorando, né? Por tantas situações que a gente passa no dia a dia, né? Eu lembro que eu morava em São Paulo e tinha uma situação financeira bem difícil. Eu sempre trabalhei muito cedo, mas era uma luta na área financeira e muitas vezes o dinheiro da condução, eu pegava metrô e tinha que pôr o cartão, né? A gente enchia lá o cartão para poder ir o mês inteiro, e muitas vezes faltava, né? E ali eu triste, mas eu tinha um irmão que sempre me ajudava, né? Ele morava comigo, ele tinha um problema com bebida, né? Mas sempre que ele podia, ele me dava um trocado e eu pegava e colocava lá no cartão para poder trabalhar o resto da semana. Mas muitas vezes eu ficava triste, então eu entrava no meu quarto, aí eu chorava, eu falava com Deus, e Deus nos conhece, então Ele sabe, Ele envia a provisão. Então, muitas vezes meu irmão era usado por Deus para me abençoar, né? Para me ajudar. E quando nós abrimos o nosso coração, falamos com Deus, quando eu perdi a minha mãe também, aí a gente fica triste, né? A gente fica inconsolável, né? Porque eu era caçula e era muito apegada com a minha mãe. E aí eu tive amigos, né? A importância de ter amigos, de ter pessoas de Deus. E essa irmã era de uma outra igreja, não era nem da minha igreja, mas eu conhecia ela através da irmã dela, que era da minha igreja, onde eu congregava. E aí ela veio na minha casa e ela ficou comigo, ela viu a minha situação, né? Muito abatida com a morte da minha mãe. Ela falou, vamos orar. Eu falei, não quero orar. Ela falou, tudo bem, mas começa a falar, fala com Deus. Foi ela que me ensinou assim, sabe? Começa a falar, fala, né? Tá triste porque perdeu sua mãe, fala com Ele. E ali eu fui pondo para fora, né? Ah, Senhor, minha mãe e tal. E aí depois, Deus mesmo vai trazendo a nossa mente, vai trazendo a memória, né? Falando, olha, sua mãe, ela era uma mulher forte, firme, que gostava de trabalhar. Será que ela ia gostar de ficar numa cama, né? O tempo todo presa numa cama? E Deus, Ele teve misericórdia dela, que não permitiu que ela ficasse presa numa cama, né? Então aí você começa a agradecer a Deus, né? Porque ela não teve que passar por aquilo de ficar em cima de uma cama, sofrendo, passando por necessidades, né? Então eu vi na morte da minha mãe, né, que ela teve também um livramento, porque era um desejo do coração dela, de não ficar, né, numa cama sofrendo. Porque a minha mãe, ela teve um aneurisma abdominal, né, quando eu morava em Suzano. Foi algo assim terrível, demorou para os médicos descobrirem, porque ela teve uma dor muito forte, né? Ela sentiu uma dor. Eu estava saindo para ir trabalhar junto com a minha tia e escutei um grito da minha mãe. Minha mãe não gritava, era difícil, né? A gente voltou, levaram para o hospital, falaram que era problema de coluna e ficaram medicando ela assim por alguns tempos. Como essa dor não passava, deram uma injeção, que aí nós fomos numa farmácia.
E o farmacêutico explicou, essa injeção ela pode paralisar os rins, não é uma injeção para tomar sempre, é uma vez por mês. Aí nós saímos de Suzano e fomos até o servidor público. E lá que foi constatado esse aneurisma. Ela ficou 30 dias internada, porque os médicos não entenderam como que ela não morreu. Porque o aneurisma é o rompimento da veia. Então, a veia aorta da parte do abdômen, uma veia grossa, né, um calibre grosso, ela abriu e conforme ela teve a dor, que nós demos água para ela, eu acho que foi isso, né? Os médicos não explicaram. Estava coagulado. Porque quando eles faziam o ultrassom, eles viam a veia rompendo, era muito interessante. Quando ela passava mal, levava para o hospital, eles ficavam assim admirados, porque quando via lá no ultrassom, a veia aberta e até chacoalhava assim, sabe? A folha, fininha, chacoalhava e olhava para a cara dela, ela conversando, ela bem, meu, o que é isso? Então eles nem mexiam. A senhora está bem e tal. Então ela tomava remédio para pressão, porque eu não podia subir, né? Tomava os remédios dela, mas era uma mulher muito forte, porque o médico falou que ela ia ficar imprestável depois que ela saiu do hospital, 30 dias, né? E ela falou, em nome de Jesus, está repreendido. E levou a vida normal. Minha mãe teve esse aneurisma e ficou ainda mais de 15 anos com ele, né? Voltamos depois a morar em São Paulo. E aí, com o passar do tempo, depois de 15 anos fazendo de tudo, é que ela foi ficando mais fraca, que foi quando ela foi tentar colocar o stent, né? E nessa época eu estudava teologia, eu estava até estudando para a prova, então eu nem vi a hora passar, porque ela entrou na cirurgia, eu estava lá com um monte de papel, um monte de caderno, lendo, estudando, e não saía de lá, mas eu estava lendo. Beleza, esperando. Mas quando o médico saiu, ele falou, foi uma cirurgia muito difícil. A veia da sua mãe parecia folha de papel, de pastel, que estava se desfazendo. Sabe o pastel quando a gente pega assim? Então, eles abriram assim aqui na virilha, né? Só que a veia lá no pé que rompeu, ela estava enfaixada. Ela foi para a UTI. Eu consegui vê-la na UTI, conversei com ela. Foi na época do meu aniversário, né? Então no dia 14 ela falou, ai filha, a mãe está aqui, né? Seu aniversário, a mãe está estragando o seu aniversário. Eu falei, não, o importante é que a senhora está viva, está bem, né? Vai se recuperar. Aí ela ficou melhor, foi para o quarto, mas ali ela não conseguiu, né? Ela teve de novo um mal-estar muito grande e veio a óbito, né? Ele estava ali com ela o tempo inteiro. Foi por isso que eu falei, foi um período difícil, né? Porque quando ela começou a passar mal e tudo, né? Eu estava ali no quarto, eles pensaram até que eu era tipo assim, enfermeira, né? Porque quando a gente aperta, vem os enfermeiros, né? E aí, como estavam tentando achar a veia dela, eu segurei o braço, estava ali do lado, né? Aí quando chegou o médico, pensou que eu era parte, né? Mas apesar de eu não estar com roupa. Aí ele falou, você é enfermeira? Eu falei, não, eu sou filha dela. Ah, então sai daqui, né? Me colocou para fora, ela veio a óbito. Mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, né? E quando eu fui visitar uma igreja, né? O pastor ali ministrando, ele falou a passagem ali daqueles bandidos presos com Jesus, né? E que o Senhor falou que hoje mesmo estaria com ele no paraíso, né? E aí ele falando, o Senhor ministrando ao meu coração, né? Você acha que se a sua mãe, né, estando com Deus, ou voltar à vida? Eu falei, bem melhor ficar com Deus. Né? Então o Senhor é aquele que vai ministrando sempre aos nossos corações, né? Vai cuidando sempre das nossas vidas, né? E Ele sempre tem essa palavra de conforto, de consolo, de esperança. Então eu vi que a minha mãe estava num lugar bem melhor, né? Então a importância da gente ler a palavra, confiar nesta palavra, acreditar em Deus, porque
vinha no meu coração. Podia ficar revoltada, podia ficar amarga, brava, né? Porque eu ainda era um pouco nova, né? E não tinha muitas experiências de vida, né? E aí eu podia tomar essa atitude, mas eu falei, não, ela está melhor, eu creio, né, que ela está com o Senhor, né? Porque minha mãe tinha recebido a Deus como o Senhor, era uma serva de Deus, então eu fiquei ali em paz, sabendo que Deus é aquele que conhece os nossos corações. Por isso que a gente vê a importância da oração, de falar com Deus. Porque é isso que é oração, não é ficar repetindo palavras, mas abrir o coração. E o Senhor, como Ele nos conhece, Ele vem de encontro às nossas necessidades. Então, vem aquela voz suave e mansa, falando aos nossos corações, trazendo o consolo, mostrando para nós a realidade das coisas, né? Então, depois que eu perdi a minha mãe, a gente passa assim por momentos difíceis, né? Porque existe toda uma rotina, né? Quando eu morava com ela, eu ia trabalhar, eu voltava, aí já tinha a jantinha pronta, tudo prontinho, né? Como eu era caçula, eu era muito mimada, né? Tanto é que quando ela teve esse aneurisma, que eu morava em Suzano, eu devia ter uns... Sou meio ruim de data, né? Mas uns 19 anos, por aí, uns 20 anos. E quem penteava meu cabelo era minha mãe. Eu usava bob, né? Então ela que punha lá os bob para ajeitar todo o cabelo, né? E aí eu fiquei 2 dias sem ir trabalhar, porque eu não sabia pentear o cabelo. Né? Mas aí, com perseverança, eu aprendi a pôr os bobs e fui trabalhar, né? Mas o Senhor é esse, né? Esse Deus amoroso. E em Efésios 6, do 19 ao 20, diz assim. Então, não, é o 18, né? Não, súplicas eu já disse, é o 19. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo aqui, ele vem falar, né, que quando nós somos fortalecidos espiritualmente, a gente, né, nós podemos nos tornar um grande apoio na vida das outras pessoas. Então, a guerra espiritual, ela sempre vai existir, até o dia que Jesus voltar. Mas nós não podemos ser vítimas. Nós, na verdade, nós somos um soldado de Deus. Então nós temos que parar de nos olhar como vítima. Nós temos que tomar posse dessa armadura de Deus, porque nós somos uma arma poderosa nas mãos de Deus. Nós vamos conquistar, nós vamos vencer, né? Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos mais do que vencedores. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, tomando posse desta armadura, né? Então todo pensamento que vem contra as nossas vidas, querendo nos diminuir, muitas vezes usando pessoas para falar, que apontar o dedo para nós, falando às vezes de um pecado que já foi confessado. Então nós temos que ter esta arma de ataque, que é a palavra de Deus, para falar, isso já foi confessado, né? O Senhor levou sobre si os nossos pecados, né? Crendo que Ele já nos perdoou e por isso somos salvos. Amém? Então, como soldados valentes, né, de Deus, nós vamos nos colocar de pé
e fazer esta oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, sempre, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder, que Tu é aquele que nos resgatou, Pai. Tu é aquele, Senhor, que cumpre as Suas promessas, ó Deus. E a Tua palavra nos diz que somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, queremos Te louvar e bendizer sempre o Teu nome, Pai. Continua, Senhor, guiando-nos, Pai, falando conosco, Senhor, não permitindo, ó Deus, que o adversário, com as suas ciladas, as suas armadilhas, ó Deus, venha dominar a nossa mente. A nossa mente pertence a Ti, Senhor. A nossa vida, tudo que somos, pertence a Ti, Pai. Por isso, venha nos revestir cada vez mais com as armaduras celestiais, ó Deus, colocando sobre as nossas vidas o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, calçando nossos pés, Senhor, com o Evangelho da paz. Faz a Tua obra por completo em nossas vidas, ó Deus, nos fortalecendo cada vez mais e mais, Senhor, para que possamos, Senhor, avançar, Senhor, contra este inimigo, Deus, este inimigo que tenta aprisionar os homens, ó Pai. Que possamos sempre levar a Tua palavra, Pai, de esperança, de fé, de ânimo, Senhor, para aqueles que não conhecem. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.